A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou nas redes sociais a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Após declarações da parlamentar durante a sabatina do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em que Tronic sugeriu que advogados que defendem réus do 8 de janeiro deveriam ser investigados. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Soraya Tronic, a direitista que a gente é obrigada a elogiar de vez em quando. Pois é, Sofia, inclusive com muitas ressalvas, né? Vale lembrar que é uma pessoa que defende o agro, o pop, e até certo ponto a bancada da bala. Então a gente precisa compreender que não dá para defender demais. No entanto, a Tronic tinha certa razão, e não só porque nesse momento que foi a sabatina ali sobre, que ela traz, né? Ela lembra da sabatina do Gonê, e ela critica os advogados do 8 de janeiro, ela também ela dá uma entrevista para a BBC News e ela fala alguns pontos bem interessantes que, logicamente, não foram aprovados pela galera da direita. Pelo contrário, ela critica o bolsonarismo e isso deixa a Michelle Bolsonaro extremamente irritada. Claro que ficaria, né? E a gente vai mostrar a rinha das senhoras da direita, querendo ou não, as duas são da direita. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer um vídeo da Soraya Tronic, que já cita ali um pensamento dela em relação à galera do 8 de janeiro e a galera que ainda segue o Bolsonaro. Eu não apoio ninguém que seja candidato da seita. Que é seita? Seita é bolsonarista. Eu não considero o Bolsonaro de direita, nem de extrema. A senhora não apoiaria ninguém que seria indicado ou apoiado pelo jamais, Bolsonaro? Jamais. Aí eu fui vítima do gabinete do ódio, eu já era, antes de romper, eles são kamikaze, assim. Então, existe um problema, por isso que eu chamo de seita. Na seita, você tem que seguir o líder e não pensar. Numa seita, você não pode dar opinião. Numa seita, você tem que idolatrar a liderança. Você não pensa e você entra numa situação em que você permite ser machucado, maltratado, ter perdas familiares, perdas significativas na tua vida, a perda da sua liberdade, esse pessoal do 8 de 1, todo mundo preso, e continuar idolatrando. Eu não apoio ninguém que seja candidato da seita. Exatamente, é um ótimo pensamento que a Soraya traz. Concordo plenamente, eu sempre falo aqui que a gente precisa questionar quem é essa galera que ainda continua defendendo o Bolsonaro e quais os motivos por trás, porque de fato são pessoas que estão mergulhadas tão profundamente em uma ideia que segue ainda na defesa do indefensável. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o Metrópolis, por gentileza, que vai trazer um olhar aí dos advogados, porque eles responderam ontem também a Soraya Tronic em relação ao que ela fala, que os advogados que defenderam os réus do 8 de janeiro também deveriam ser, de alguma forma, investigados, e aí um dos advogados, ele traz que ela não conhece a causa. É o que é dito, é que o Metrópolis ele vai trazer que a senadora Soraya Tronic, eita, que quase não saía Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, sugeriu, na última quarta-feira, dia 12, que parte dos advogados que defendem réus dos atos do 8 de janeiro sejam investigados, e a fala da senadora causa revolta na oposição ao governo Lula e entre profissionais que advogam pelos réus envolvidos no episódio. Para a advogada Gislaine Alves, que atende 15 réus do 8 de janeiro, a fala da senadora foi de extremo mau gosto. Para ela, Tronic não é conhecedora da causa. Ela não conhece a nossa causa, não sei bem que causa é essa, mas tudo bem. Ela não estava lá e não sabe que a nossa advocacia não se tornou só jurídica, mas também humanitária, porque nós estamos lidando com pessoas inocentes, é o que diz a Gislaine Alves, ela está certíssima em defender a sua cliente. Nós questionamos o que é dito como inocência diante das provas que foram apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque, inclusive, quando a gente pega lá o caso Débora,
Né? O caso Débora, todos os julgamentos a gente pode acompanhar no STF, gente. Na verdade, qualquer jurisprudência, se não tiver em sigilo, você consegue ver os autos do processo. E tem lá, por exemplo, o caso Débora, que não foi só riscar com batom a estátua, tem todo um processo, desde mensagens no WhatsApp, a outras conversas, a atos que foram feitos posteriormente, que colocam, por isso que as pessoas foram condenadas. Aí a advogada continuou explicando, né? Explicou que ainda que nos últimos dias que sucedesse o 8 de janeiro, a rotina dos advogados foi difícil, uma vez que estavam mais de 2.000 pessoas presas e era preciso realizar diversas audiências de custódia no estacionamento da Colmeia e da Papuda, penitenciárias de Brasília, e aí, lógico, que ela vai utilizar lá aquele olhar, né, humanitário para a advocacia e está correta em fazer isso. E, logicamente, quem não gostou também, Sofia, foi a Michele Bolsonaro, que foi lá ironizar, né? Fez uma publicação ironizando a Soraya Tronic. Inclusive, disse que a senadora fazia um processo ali de surf, que ela surfava na onda ali do momento. Meu Deus do céu. Inclusive, vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria da CNN. Que Michele critica Soraya após fala da senadora sobre advogados do 8 de janeiro. E aí a gente vai ter aqui, né, que no Instagram, Michele republicou uma mensagem que dizia: Soraya Tronic, senadora surfista da onda Bolsonaro e atual defensora dos advogados, dos investigados na CPMI do INSS do roubo de aposentados, agora na sabatina do Gonê, pede investigação contra os advogados das vítimas do 8 de janeiro. Surreal. Sério, não estou acreditando. E a Michelle, ela usa muitos stories, né, para fazer essas críticas, não só a Soraya, mas a todo mundo. E vale a gente ressaltar que na sabatina do Gonê, a Soraya questionou as defesas praticamente idênticas dos réus julgados pelo STF. E aí o que ela falou foi o seguinte: a narrativa se repete com réus de norte a sul do país, assistidos por advogados de todos os lugares do Brasil. Parece-me que há alguém ou um conluio por trás desse tipo de comportamento. Como o caso envolve colegas dela, Soraya afirmou ficar muito triste por realizar a denúncia e complementou: mas do jeito que defendo a OAB na CPMI, aqui preciso destacar os profissionais que, na minha observação técnica, impõem um ponto de interrogação enorme. E é o que a Soraya faz, né, falou lá no plenário. O plenário do Senado aprovou por 45 votos a 26 a recondução de Gonê no comando da PGR. Ele ficará no cargo por mais 2 anos, até 2027, e apenas por isso já houve todo um rebuliço da direita, da extrema-direita, em criticar mais uma vez o Gonê, e começar uma chuva de críticas ao Paulo Gonê, porque aceitou, né? O Gonê aceita fazer a condenação, o voto de condenação para Bolsonaro, ele indica isso, e também estão metendo pau na Soraya Tronic, que ela, como ela já falou, né? O Gabinete do Ódio falava dela muito antes dela, inclusive, abandonar o lado do bolsonarismo de forma oficial, mas com alguns votos contra o Bolsonaro, porque a Tronic, aí a gente precisa entender uma coisa: a Tronic é direita, e eu não estou defendendo aqui a direita, mas a Tronic é uma direita que tem vergonha de não ser humanitária, que tem vergonha de ir contra a Constituição. Ela é uma direita que ela pega alguns hypes assim, em defesa do que é óbvio. Porque tem aquela direita que não defende o mínimo, porque é óbvio que você precisa defender. E a Soraya, pelo menos, é uma direita que defende ali o óbvio. Então, é óbvio que você não pode defender que genocídio das pessoas. É óbvio que você não pode defender que a gente precisa queimar a Amazônia. Tem coisas óbvias que a Tronic, ela vai lá e diz: olha, gente, isso aqui é inaceitável. Então, a Soraya, ela vem ganhando espaço e vem ganhando ódio dos bolsonaristas por isso, Sofia. O que é assustador, como o muro é baixo, como a moral dessa galera também é muito baixa, né? Enfim, Sofia, a Michelle não gostou nem um pouco disso, mas se a Michelle não gostou, a gente gosta, né? Eu fico só com essa informação aí. Perfeito, Dai. A Soraya é uma direita civilizada, que é uma coisa que está praticamente em extinção, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
Mas esse é um comentário que eu já fiz em outro corte aqui hoje, já quando a gente comentou a Soraya na CPMI das fake news, do INSS, eu já comentei com o Pedro sobre o que eu penso da Soraya. Então, em vez disso aqui, eu acho que vale comentar essa questão, pensando aí algo próximo a essa questão dos advogados aí do 8 de janeiro. Porque a gente viu muita gente que tá rodando por causa do 8 de janeiro e por causa da tentativa de golpe. A gente viu tanto os peixinhos aí, os lambaris que foram presos por causa do 8 de janeiro propriamente dito, quanto a gente tá vendo alguns dos mentores aí rodando aí a gente já viu o núcleo 1, o núcleo 4, agora tá sendo julgado o núcleo 3, se eu não me engano. Muita gente rodando aí. Mas tem muita gente que deveria rodar e que não está sendo nem investigada. Nem investigada por causa da questão da tentativa do golpe. Cadê os financiadores? Hein? Cadê os financiadores? Cadê esse monte de deputado que se elegeu em cima de pauta golpista, se reelegeu agora, 2022, em cima de pauta golpista, que não tá sendo nem investigado? Os Nicolas Ferreiras da vida, os Gustavo Gayer da vida, os Carlos Jordi. Carlos Jordi chegou até a ser alvo de investigação da Polícia Federal na Lesa Pátria. Por que esse pessoal tá livre, leve e solto por aí? Então eu não vou falar aí sobre os advogados propriamente ditos, como a Soraya falou, porque eu sinceramente eu não conheço a participação deles bem o suficiente para dizer que eles não estão simplesmente fazendo seu trabalho. Porque, sim, até golpista tem que ter advogado, isso faz parte da democracia. Agora, que tem muita gente que estava envolvida, que deveria estar sendo investigada, né, que estava supostamente envolvida, vamos colocar assim para garantir a segurança jurídica, estava supostamente envolvida, que precisa ser investigada, que está passando livre, leve e solto, isso não dá, né, gente? Então, nesse ponto, eu sou obrigada aí a concordar com a Soraya que tem gente que tá escapando que não deveria, não. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.